Esse podcast surgiu porque a gente observou a extrema necessidade de trazer um debate franco, limpo, sobre os principais assuntos que acontecem no nosso país. E felizmente as pessoas estão cada vez mais interessadas em política. E mais felizmente ainda, já perceberam que a grande imprensa tem os seus próprios objetivos. E na maioria das vezes não é lidar com a verdade. E também a gente sabe que hoje todo mundo quer saber mais como é que funciona as estruturas de poder do nosso país. E está aqui a nossa Constituição Federal, tão importante, que deveria ser respeitada. Nosso programa se chama Quinto Artigo, porque a Constituição Federal tem no seu artigo 5º as liberdades e garantias individuais. É a garantia que nós, cidadãos, temos que o Estado não vai utilizar o seu poder, sobretudo do monopólio do uso da força, para acabar com as nossas liberdades. Mas, infelizmente, não é bem isso que está acontecendo. E seguindo aqui a ideia da brilhante Damares Alves, eu vou abrir essa conversa lendo o inciso 5 do artigo 5º, que diz, aliás, o 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o 5 também. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Damares Alves, você não imagina a alegria que eu tenho de abrir o podcast com você. Posso chamar de você? Pode. Porque eu conheço o trabalho da Damares desde que ela se tornou ministra. Nós tivemos uma caminhada ali no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família. E eu simplesmente me encantei pela competência, mas principalmente, Damares, pela sua coragem. Porque eu acho que ainda falta muito coragem para as pessoas e falta muita coragem para as mulheres. Mas eu me apaixonei pela Damares, foi durante essa campanha de 2022, que eu tive a honra de poder estar ao lado dela algumas ocasiões, poucas, gostaria que tivesse sido mais. Mas a Damares, onde ela chegava, ela encantava as pessoas. Não foram raras as vezes que eu vi as pessoas numa reunião chorarem depois de escutarem a Damares. E eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu porque você estava e está iluminada, porque a vaga tinha que ser sua. Então, quando a vaga tem que ser nossa, não tem nenhum problema que se coloca como uma barreira intransponível para a vitória. Então, foram quantos votos? 714 mil. Muito voto, né? Muita 714 mil votos. Primeira campanha. Primeira campanha. 50 dias apenas, porque eu estava fora do jogo, lembra? Mas foi muito legal. E tem muito voto aí que foi você que me deu, Júlia. E foram muitas as emoções, né? Porque realmente ficou um período ali fora do jogo, né? Foi sim. Era para entrar numa composição. Foi uma vitória. Mas antes de falar disso, deixa eu agradecer o convite. É um dia histórico hoje, né? É um dia histórico. É um programa histórico, é esse projeto lindo que você está trazendo. E eu quero, assim, externar publicamente, como eu já falei para você, sobre o nome desse seu projeto, Quinto Artigo, e você começar lendo um dos incisos do Quinto Artigo, do artigo 5º da Constituição. E, Júlia, está todo mundo falando desse artigo, mas muita gente nunca nem leu. Isso. Então, a gente já começa esse desafio nesse seu podcast, todo mundo. Vai lá no Google, gente. Vai lá. Coloca lá, artigo 5º da Constituição. Ele não é um artigo pequenininho, não. Ele é imenso. Ele tem inúmeros incisos. Leiam. E vou dizer uma coisa para vocês. Depois que vocês lerem todo o artigo 5º, vocês vão dizer assim, para que mais outro artigo? Bastava esse. Porque ali está a garantia de todos os nossos direitos, né? Então, parabéns, eu desejo, assim, toda a sorte de bênção a esse seu projeto e que ele chegue no coração de todo mundo, na mente, que faça as pessoas pensarem, refletirem, não só no DF, mas no Brasil. Sim. E que bom que a gente tem esse instrumento hoje que a gente pode falar com o Brasil inteiro, né? A senhora é formada em Direito. Direito, também sou pedagoga, sou educadora também. E participou da elaboração do artigo 5º. Deixa eu te falar. Eu venho de um movimento de base, eu venho de um movimento de rua.
lá atrás. De né? onde? Qual? Sergipe, interior do Nordeste, Sergipe, Bahia. Eu trabalhei com diversos movimentos sociais lá atrás. Trabalhei com mulheres camponesas, meninos de rua, moradores de rua. Então, eu venho desses movimentos. Quando começou a Constituinte, havia grandes debates na sociedade para a contribuição com a Constituição. E nós que estávamos lá na base, na rua, saindo daquele movimento ainda de uma abertura política mais ampla, irrestrita, nós nos preocupávamos muito com as liberdades. O que nós vamos garantir na Constituição com relação às nossas liberdades? E a gente discutia em pequenos grupos, em comunidades, nossas colaborações para a Constituinte. Só que eu não ficava apenas nessas discussões no Nordeste. Eu vinha para cá com os movimentos. Eu andava nos corredores do Congresso Nacional, levando sugestões, levando propostas, ouvindo. Então, eu participei de muitas discussões. Então, assim, essa construção do artigo 5º, ela foi uma construção da sociedade. Os legisladores estavam ali, mas ouvia a sociedade. Então, isso é um patrimônio nosso. Foi construído por muitas pessoas, então, né? Muitos pensadores, Júlia. Pessoas de todos os segmentos. Nós tínhamos os grandes juristas, como nós tínhamos uma pessoa do campo, que não entendia da área jurídica, mas sabia o que é liberdade, sabia o que era direito. Então, a gente teve aí uma participação muito grande da sociedade e chegamos a esse artigo 5º. E vou dizer uma coisa que muita gente esquece. O PT não queria assinar a Constituição. Do jeito, o texto não, integral? A Constituição Federal, o PT não queria assinar essa Constituição. Sob qual alegação? Eles tinham que ser oposição a tudo. Eles eram, independente de qualquer coisa. Eles queriam, eles faziam os debates, as discussões, mas quando ela estava pronta, e uma das questões que eles levantaram muito, porque traz-se na frente aí, em nome de Deus, promulga a Constituição. Então, a palavra Deus assustava eles. Incomoda até hoje, na realidade. Só que nós estávamos em 88, uma sociedade extremamente católica. Sim. Né? Uma sociedade extremamente religiosa, porque no Brasil, religião e cultura é muito fundido. Totalmente. Né? Mas eles queriam uma ampla ruptura com qualquer crença. O Estado é laico. Eles já falavam de símbolos religiosos em repartições, já falavam da laicidade do Estado com tamanha agressividade naquela época, que eu era muito jovem, eu ficava assim, peraí, então nós vamos ter que mudar o nome dos estados? Sim, São Santa Paulo Catarina, não vai ser mais São Paulo, Santa Catarina. Vários municípios. Os feriados vão ter que mudar. O nome do dia da semana... Mas a senhora era católica, não? Eu já era evangélica. Mas aquilo me incomodava muito. O nome... os dias da semana começa como um calendário judaico, Sim. Segunda, domingo, segunda, terça. O próprio ano, 1988... qual é a base disso? É o cristianismo. Sim. A partir de Cristo que começa a se contar os anos. Então, nós vamos mudar tudo. Então, eu achava naquele momento tanta... e a gente colocando lá na Constituição a liberdade de crença no país. Mas, assim, eles não queriam, no final, que assinar a Constituição. Isso está nos anais da casa, todo mundo pode ler, pode consultar. Mas chegamos ao artigo 5º. E é um artigo que todo mundo deveria conhecer. E é o artigo que está sendo hoje mais violado. Pois é, e falando sobre violação do artigo 5º, o inquérito da fake news. O que a senhora, né? Como advogada, tem para falar sobre o inquérito? Porque tem muita gente que também não sabe, né? O que é o inquérito da fake news. Para quem não sabe, basicamente, o próprio Supremo decidiu abrir de ofício... Sim. Certo? O que já é por si só uma excrescência, porque o judiciário não pode agir de ofício, ele precisa ser provocado, principalmente pelo Ministério Público, Polícia Federal. Mas o Supremo abriu um inquérito para investigar algumas pessoas que supostamente mentem. Que supostamente mentem, só que essas pessoas não têm acesso aos autos do processo. E é uma das principais garantias no Brasil, contraditória e ampla defesa. Júlia, eu trabalho diretamente com o povo lá na base, né? Com todas as pessoas, de todos os credos, de todos os níveis culturais. A forma como venderam essa história do fake news foi assim: nós vamos acabar com a calúnia, com a mentira, com a difamação. Então, o povo, na verdade, começou a achar assim: puxa, que bom, agora o Supremo vai acabar com os ataques
ataques que a gente sofre na internet. E começaram a achar que ali estava a solução para alguns problemas. Não, gente. A calúnia, a difamação e a injúria já são crimes. São crimes previstos no Código Penal. Não precisamos de um inquérito para punir pessoa que te ameaça, que também está lá, que te xinga. Isso já é crime. Mas, assim, da forma como venderam, ó, nós agora vamos acabar com tudo isso. Porque, realmente, a gente tem na internet ataques à nossa honra, ataque à nossa imagem, mentiras, ameaças, muitas, calúnias. Né? Nós duas, inclusive, somos muito vítimas disso, né? Mas isso já tem uma lei. Você se sentiu ofendida, e hoje a gente tem até as delegacias de crimes virtuais. Sim. Então, você se sentiu ofendida, vai para a delegacia de crime virtual, faz um boletim de ocorrência, pede a abertura de inquérito. Vamos punir quem mente, quem calunia, quem faz injúria, quem faz a difamação. Mas não, vendeu-se a história da fake news como uma solução para as brigas nas redes e as calúnias. Mentira. Começa outra por aí, essa ideia de que ele veio para salvar a gente disso. Então mentira. Agora não vai ter mentira na internet. Aí que vem a grande pergunta. Quem é que teria a capacidade de falar o que é verdade ou é que é mentira previamente? Sim. E tem gente que defende isso. Tem. E chegou aonde chegou porque as pessoas não reagiram no primeiro momento. Especialmente o Congresso Nacional tinha que ter reagido naquele momento, né? Então, ele chega, o autor desse inquérito chega como salvador da pátria. Especialmente você. As mulheres achavam, agora ele vai nos proteger nas redes. Mentira. Usou-se essa história de fake news para dizer que algumas pessoas estavam mentindo. E, especialmente, numas discussões políticas que aconteciam no Brasil, especialmente com relação à pandemia, as políticas que estavam sendo aplicadas naquele momento para controle da pandemia. Então, começou-se ali toda uma discussão de é mentira. Eu me lembro que quando lá atrás um médico falava alguma coisa que não era o que eles queriam, esse médico está mentindo, é fake news. Esse médico é louco, cancela ele. Louco. Então, assim, aí naquele contexto, e está todo mundo muito assustado, que a pandemia assustou, realmente havia muita morte, muita dor, muito sofrimento, isso foi indo. Mas a forma como esse inquérito foi aberto, porque ele é aberto por uma pessoa que investiga e que julga. Isso. Não existe quem conduz o inquérito. E ela é a vítima também. Ela é a vítima. Testemunha, vítima, testemunha. É tudo uma pessoa só. O que é um inquérito? O inquérito acontece na delegacia. E depois vira um processo na justiça. Mas esse inquérito virou no mesmo lugar, eu falando bem assim para as pessoas entenderem, no mesmo lugar, delegacia, investigador, delegado, juiz, promotor, é tudo com a mesma pessoa. Isso é realmente muito preocupante. Estado de exceção, né? Autoritarismo puro. Assim, eu acho que o que você falou é mentira, então eu vou te condenar. Peraí, mas me dá o direito à defesa. E detalhe, na delegacia, quando tem um inquérito, a vítima fala e o acusado também para se defender. E nesse inquérito da fake news, que quem é acusado não pode se defender. Sim. As pessoas que estão envolvidas... E já recebe a pena ali, né? E as então pessoas já determina a suspensão. Então você não tem seu canal mais, você não pode falar mais. E os advogados dessas não pessoas tem acesso aos autos. Não conseguem ler. Por exemplo, Júlia, qualquer um de nós, o nome pode estar lá e você não sabe. Sim. Você pode estar sendo investigado e não sabe. Então, o artigo 5º da Constituição fala do direito à ampla defesa. Isso. Começa por aí. Exato. Né? O artigo 5º fala do direito à liberdade de expressão. Então, assim, esse inquérito da fake news começou a nos inibir. Posso ou não posso falar isso? Eu confesso que eu já senti medo muitas vezes. Todo mundo está com medo. De fazer um tweet, de falar determinada coisa. Eu hoje tenho receio. Está todo mundo com medo. E o fato de ainda eu estou no mandato, tenho a imunidade material, isso não garante mais nada. Vou te contar uma coisa que aconteceu hoje. Você vai dizer assim, meu Deus, chegou a esse ponto. Nós estamos ficando apavorados. Inclusive, nós duas que temos tanta coragem. Hoje, o menino que cuida das minhas redes sociais, ele fez uma arte bem bonita já para o jogo do Brasil, que está acontecendo essa semana. Aí ele fez uma arte verde e amarela, eu com a camisa da seleção, fui convocada. Uma coisa bonita.
Quando ele fez a arte, eu disse, não! Olha o medo que eu estava pensei a mesma com coisa. medo de publicar uma arte verde e amarela e alguém lá do Supremo Tribunal achar que eu estava provocando Uma atos revolta. antidemocráticos. Júlia, isso é muito ruim. Eu ter medo de usar a cor verde e amarela na minha publicação. Porque está todo mundo brincando. Eu também fui convocada para poder... vai lá, Brasil, Copa do Mundo. E tem muita gente, né, Damares, ministra, pré-senadora, que está comemorando o que o judiciário está fazendo. Eu tenho um colega do PT que ele tá, assim, ele inclusive sugeriu que as cidades brasileiras colocassem um busto de Alexandre de Moraes, porque hoje ele é o baluarte da democracia no Brasil. Então ele está comemorando porque isso está privilegiando todo mundo que é do PT, que é da esquerda, você está calando os principais nomes da direita. A gente viu isso durante o segundo turno, principalmente, né? A proibição de mostrar um vídeo do Brasil Paralelo, previamente. Como que você pode alegar que havia mentira ali, sendo que ninguém viu o vídeo? Pois é. Então a gente chegou num ponto que... olha, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso que eu estou vivendo. Sim. Né? Eu tive vídeo censurado. Você teve algum vídeo seu censurado? Tive uma audiência pública da Câmara Legislativa que eu organizei. E o meu, eu estou esperando, eu fui liminarmente retiraram, eu estou esperando o julgamento. O meu, eu mostrei uma cartilha que o governo das trevas, que o governo do Partido das Trevas fez sobre drogas. E que a cartilha, ao invés de prevenir o uso das drogas, eu só peguei a cartilha e mostrei. E disse, olha aqui, ó, a cartilha ensinava como usar a cocaína. A cartilha ensinava como usar... Reduzir danos. Eu reduzir dano. Então, ensinava, ao cheirar cocaína, use canudo de plástico, que tem menos bactéria. Não use o canudo de papel. Ao usar droga, cuidado com compartilhar a agulha. Nunca use sozinho. E quando chegava na parte do êxtase, dizia assim, ao usar êxtase, conheça bem o fornecedor para não comprar gato por lebre. Então, quer dizer, conheça o traficante, associação ao crime organizado. Aí eu só Quem mostrei. Que vai garantir eu mostrei, a gente, procedência? olha como era a política de prevenção de droga. Meu Deus. Ensinava, na hora de usar o crack, como usar o cachimbo. Tá? Então, olha como era. Ensinava como usar. Eu quero uma política que fale, crack mata. Exato. Cocaína mata. Vai acontecer isso e isso com você, não arrisque. Quando eu mostrei a cartilha e disse que eles ensinavam, meu vídeo foi censurado. Eu menti, Júlia. Não. Eu não menti. Não mentiu. Eu não menti naquele... Eu mostrei a cartilha feita pelo SUS na época. Mas o Supremo obrigou a Jovem Pan a mentir quando exigiu que ela dissesse que o Lula é inocente. Sim. Então, Júlia... Aí a gente... Foi nesse nível. Foi nesse nível. Então, olha, não houve igualdade de armas nessa eleição. Foi muito ruim. Então, Júlia, nós estamos nesse momento de todo mundo estar com medo. Deixa eu falar para você que quando a gente vai cedendo, chega uma hora... Olha onde eu estou, com medo de usar a cor verde e amarela na minha postagem. Sim. Vamos lá, quando eu estava nos bastidores do Congresso, ajudando a construir o artigo 5º. Havia toda uma discussão para se tirar o crucifixo das repartições públicas. Nós, evangélicos, nós não usamos o crucifixo. Nós usamos a cruz, tão somente a cruz. A gente não traz a imagem de Cristo, Jesus, né? Essa é a diferença entre nós. Como evangélica ali, eu podia dizer assim, que bom, vão tirar os crucifixos, vai ficar só a cruz. Mas naquele momento eu pensei, eu era tão jovem, peraí, se eles estão pedindo para tirar o crucifixo hoje, amanhã vão pedir para tirar a Bíblia. Sim. Do mesmo jeito que eu quero uma Bíblia, eu não posso permitir que eles retirem o crucifixo. Hoje é a Igreja Católica, amanhã é a Igreja Evangélica. Então, naquele momento, todos nós evangélicos nos unimos? Não vai tirar o símbolo religioso. Que mal faz um crucifixo atrás de um juiz que está julgando? Vai mudar o quê? Que mal faz? Mas a imagem do Cristo
incomodava a esquerda. Então, naquele momento, se a gente tivesse se unido, os evangélicos, para tirar o crucifixo, hoje nós não teríamos templo no Brasil. Sim. Porque uma coisa leva a outra. Então, é o que está acontecendo nesse momento com esse inquérito da fake news. Ela pode ter sido uma porta para começar uma grande censura no Brasil. E aí está todo mundo sendo censurado, Sim. redes sociais sendo banidas. Político eleito, político não eleito, influenciadores. Sim. Hoje mesmo um Pessoas amigo meu sendo aqui presas, de Brasília. Pessoas sendo presas. Né? O próprio deputado Daniel Silveira, né? Por mais que a gente não concorde da forma como ele falou, mas ser preso Sim. e ficar meses na cadeia. Não, e o caso dele é um dos mais esdrúxulos, sem sombra de dúvida, né? Porque a Constituição Federal também é muito clara, né? Que assegurando que o deputado só vai ser preso em flagrante de crime inafiançável. Pois é, e naquele momento, Júlia, a gente tinha na prisão do Daniel coisas totalmente confusas. A polícia não podia entrar nos morros do Rio para prender um bandido traficante, mas podia prender um deputado porque falou? Essa semana passada, nós tivemos aquela Bárbara do Te Atualizei, que ela é maravilhosa. Fantástica. E ela pediu um tratamento como se ela fosse uma traficante. Ela falou assim, eu quero ser tratada como igual uma traficante. Só isso, eu só quero o direito do traficante. Porque eu não tenho acesso aos autos, eu não sei o que estão falando sobre mim. O estuprador tem, o traficante tem, e ela não sabe. É uma inversão de valores muito grande e eu confesso que eu estou muito assustada. Estou sim com medo, mas eu decidi não baixar a cabeça, porque eu acho que a gente não pode, principalmente quem tem um alcance ainda maior, precisa utilizar esse alcance para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mudando um pouco de assunto, a senhora está usando azul hoje. Tô. E uma das frases mais famosas suas é: meninas usam rosa e meninos usam azul. Qual a ideia dessa frase? Dizer que a criança usa a roupa que o pai e a mãe quiser. Quando o Bolsonaro trouxe... E todo mundo acha que aquela frase eu fui flagrada. Mentira! Foi dita de propósito. Nós queríamos fazer uma grande discussão. No final de 2018, no ano de 2018, nós tínhamos uma subprocuradora da República, Débora Duprá, doutora Débora Duprá, que agora estamos falando que ela vai para o Supremo Tribunal. Ela foi em audiências públicas na Câmara e no Senado e disse que os filhos não pertencem à família. Os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao Estado. Tem um colega meu na Câmara que fala isso. Peraí, o filho é meu. E aí, estava vendo, por conta de uma questão ideológica no Brasil, estava havendo um monitoramento aos pais. Para você ter uma ideia, havia um projeto com verbas públicas no Ministério da Cultura. O nome do projeto era Desprincesamento. Meu Deus. Eu vou repetir a palavra, é tão absurda. Meu Deus. Era dinheiro público, tá? Num país que crianças morrem de fome, eles estavam preocupados em desprincesamento. As meninas. Que é isso. Era um grupo que ia às escolas contar historinha de princesa, dizendo que menina não pode mais ser princesa no Brasil. Menina não precisa de príncipe. Que nós não precisamos de um príncipe para nos defender. Ai, tudo que eu quero é ser princesa. E tudo que eu queria era um príncipe pagando minhas contas. Que elas lutem pelos direitos dela, mas deixe os meus garantidos, por favor. Então, assim... Mas aí você veja, estavam conversando com as famílias que os pais não podiam mais chamar suas filhas de princesa. Júlia, meu pai morreu no ano passado. Meu pai me chamou de princesa até o último dia de vida. Eu era a princesinha do papai. E o Estado não pode interferir nesta relação. Não. Então, eles tinham um monitoramento, inclusive havia, Júlia, um monitoramento das roupas serem neutras. Não ter mais roupa rosa e não ter mais roupa azul. Para não definir o gênero, né? Exato. Nós temos um caso aqui em Brasília, Júlia, você até podia depois no seu podcast trazer o dono da loja. Nós temos um caso aqui em Brasília de uma loja que se chamava Azul Rosa, muito antes de mim. O Ministério Público intimou o dono da loja. Ah, não, gente. Era uma loja de roupa infantil. Nós temos um outro caso que aconteceu, acho que no Lago Sul, de uma mulher que entrou numa loja de roupa de bebês e criança, e ela entrou e disse: eu quero uma roupa para uma criança de 2 anos. Qual é a primeira pergunta que a vendedora faz?
Não é óbvio? Óbvio. As lojinhas de criança não estão Óbvio. divididas. Aqui roupa de menina, ali Sim. roupa de menino. Quando a vendedora perguntou menino ou menina, a compradora começou a gritar que ela era homofóbica. Meu Deus. Que ela estava discriminando porque criança é criança e ponto. Meu não existe Deus. gênero. Ah, não. Só que isso estava numa discussão de monitoramento dos pais e patrulhamento. As famílias estavam ficando confusas. Já havia uma tendência do brinquedo neutro. Não podia ter brinquedo de menino e menina. Boneca, carrinho. Quando o governo Bolsonaro vem, ele fala sobre autonomia da família. A autonomia e autoridade do pai e da mãe. Então, aquela frase, só que eles cortam, né? Menino veste azul, menina veste rosa, veste a cor que o pai e a mãe quiser. Nós vamos falar sobre autonomia e autoridade familiar e fortalecimento de família neste governo. Menina, isso foi um barulho, porque começaram a achar que eu era homofóbica. E não, mas aí, aquela frase me abriu todos os microfones do Brasil. Eu fui para tudo que é programa me explicar. A polêmica é boa, né? Fazia um Serve pra isso. debate, levava o movimento Agora, sabe o gay. que me chama a atenção? Eu sempre vejo o chá de revelação. Quem é da esquerda, quem é da direita. Azul e Se rosa. estoura rosa, é menina. Se estoura azul, é menino. Então, fica num preciosismo, né? Numa tentativa de ver problema. Porque eu já vi pessoas falando assim, não consigo. Aquela frase dela lá, menina usa rosa, menino usa azul, eu não homofóbica, consigo. discriminadora. Falei assim, mas me explica onde é que ela errou. Onde? O que foi que ela falou de errado? Eu só quero saber em que momento que isso tira a grandeza do trabalho dela, a grandeza das ideias dela. Vamos acabar com o chá de revelação. Porque, no e mundo outra todo. coisa, eu conheço algumas pessoas também que dizem, não, deixa lá na frente, a criança se decide. A pessoa se decide se é menino ou menina. Defende. Mas quando tem filho, veste o menino com roupinha de menino e menino com roupinha de menina. Gente, sinceramente, eu acho que é extremamente cruel você colocar uma dúvida dessa na cabeça da criança. Será que eu sou menino mesmo? Olha, eu tenho um pênis. Eu tenho a força de um menino. Júlia, mas será que eu sou homem? E a criança até 3, 4 anos, ela olha para o corpo dela, ela é o que ela vê. Claro. Ela está vendo um menino, um pênis, e alguém está dizendo, você não é menino. É uma confusão muito grande. Ô, Júlia, nosso grande debate com a ideologia de gênero, essa questão do gênero, é que era uma teoria que tinha que estar sendo discutida aqui na academia e nas grandes universidades, mas no Brasil trouxeram essa discussão para crianças de 4 anos. Foi. Que as famílias não estavam nem prontas para Sim. isso. Quando você fala, não tem menino, não tem menina, você é o que você quer ser. Isso é muito difícil para uma criança entender. Sim. E os nossos professores já saíram da faculdade com isso. O que eu fui educadora há muitos anos. Quando você identificava um aluno que se declarava gay, a gente tratava com naturalidade, bora, vida que toca, não vai ser discriminado, vambora. Mas a partir daí, você fazer uma discussão dessa com crianças de 4 anos de idade. Você entendeu? Inclusive, cruel, né? Por conta do combate ao preconceito, começou a se falar de sexualidade muito cedo. Quando a criança tinha que estar brincando na escola, começamos a levar o debate de sexualidade para 4 anos, 5 anos. A criança não estava nem interessada naquilo, a criança queria era brincar na escola, aprender, se divertir. Vamos discutir sobre menino e menina. Então, era muito... E a gente vê, assim, artistas falando sobre o tema. A gente vê, por exemplo, a filha da Angelina Jolie, né? Foi criada até agora como sem gênero. Sim. A vida inteira se vestiu muito como menino. Inclusive, algumas fotos que a gente pega e fica até difícil de identificar se era um menino ou uma menina. Mas agora ela se veste como uma mulher. Agora você imagina o que é a cabeça... É complicado. Dessa menina que nasceu menina, com bem uma complicado. vagina e foi colocada em dúvida. Ela, você pode ser o que você quiser. E aí agora ela decidiu... Sim. Nossa, é um conflito E tremendo. outra coisa, Júlia, havia uma determinação nas políticas educacionais que o assunto tinha que ser abordado de forma transversal. Em todas as matérias. Todas as matérias. Então, vamos aqui para um professor de matemática. Geralmente, quem é um professor de matemática?
É um menino que está fazendo ciências exatas lá Sim. na universidade e que pega aulas avulsas para dar aula. Um menino de 21 anos que acabou de entrar numa faculdade está dando aula de matemática para um menino de 11. Esse rapaz de 21 anos está pronto para falar com uma turma de 11 sobre sexualidade, mas quando ele recebia o plano de aula, ele tinha que falar de números, mas abordar esse número dentro da matemática. Abordar o tema dentro da matemática. Então, nós tínhamos pessoas não preparadas lidando com o tema. Nós tínhamos meninos de 21 anos falando sobre masturbação para crianças de 12. Então, assim, não é que nós, conservadores, somos contra a educação sexual, mas nós somos a favor de uma educação sexual com as pessoas preparadas e com material correto. E de uma forma respeitosa, né? E a própria família também precisa ser consultada. Então, se assim, esse assunto por exemplo, tem que ser abordado. Nós tivemos situações no Brasil de que, para falar de preconceito, levávamos travesti, não era nem travesti, aqueles transformes que faz show, que vai tirando a roupa, levava eles para a escola, para eles fazerem um show, às vezes um show tirando a roupa, para depois fazer a abordagem do assunto com o aluno. Peraí, esses shows de striptease não entra menor. Por que para falar sobre sexualidade eu tenho que levar alguém para fazer striptease na escola? Então, começou a ter aí uns exageros, que o que estava acontecendo no Brasil é que havia exageros, materiais inadequados, pessoas não preparadas, abordando o assunto e criando uma grande confusão no Brasil. Na realidade, havia várias confusões no Brasil, né, ministra? Sim, muitas, sobre diversos assuntos. A sensação que eu tenho é que tinha muito grito entalado na garganta. Sim. Esse grito conservador, esse grito liberal. Sim. E aí, a eleição de 2018 deu a grande libertação a esse grito. Sim. Liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é. E mostrado isso em forma de políticas públicas também, né? Nós temos que entender que ele não só gritou, ele trouxe ministros que afastaram a ideologia da política pública. Afastaram, por exemplo, o Ministério da Cultura era cultura, não tinha desprincesamento, tá? O Ministério do Esporte era esporte, a educação era alfabetização. Então, a gente traz aí ministros muito técnicos e políticas públicas que se afastou disso. Vocês foram um governo conservador ideológico. Aonde está a ideologia? Nas portarias que eu assinei. Exatamente. Quando alguém fala assim, mas é um governo que não gosta de mulheres. Aonde? Fala, eu consigo provar exatamente o contrário. Foi o presidente que mais sancionou leis pró-mulheres. Se a gente observar o trabalho que aconteceu no Ministério, a gente vê que houve um alcance enorme. Foi a criança cuidada, foi o idoso cuidado, a mulher muito bem cuidada, inclusive no plano da saúde, né, ministra? A gente precisa, eu vou falar sempre sobre isso, que foi a articulação da ministra Damares que fez com que a gente conseguisse trazer o implante subcutâneo, que é o único método contraceptivo que funciona para as meninas dependentes químicas e moradoras de rua. E quando finalmente esse Ministério da Saúde conseguiu colocar essa autorização, tivemos a resistência da bancada feminina da esquerda na Câmara dos Deputados e praticamente acabou com esse avanço. Então, é isso. Foi muito tempo de confusão, foi muito tempo de retrocesso, mas o brasileiro que estava cansado de tudo isso, de toda essa manipulação, acordou, elegeu o presidente Bolsonaro e ele fez um governo, gente, que ainda será reconhecido como o melhor governo depois da redemocratização. Ele interrompeu um ciclo. Tá? E essa interrupção, eu falo que o governo Bolsonaro foi um governo de transição. Foi um governo para dar um freio em tudo e para todo mundo começar a repensar o que nós queremos daqui para frente. Isso. Eu acho que Bolsonaro cumpriu o papel dele, de fazer esse freio estão indo longe demais, para aí. Por exemplo, nós tínhamos um projeto de lei que o SUS seria obrigado a dar cachimbo para os craqueiros. Nossa, gente. Eu quero que você imagine um país que as crianças não têm direito, não tem leite em alguns lugares. Isso. Nós iríamos gastar o dinheiro para o crack, para o cachimbo. Nós tínhamos políticas públicas de o uso, distribuição em massa de lubrificante íntimo.
E a gente questionava por que o lubrificante. O preservativo a gente ainda entende, mas por que eu tenho que distribuir tanto lubrificante, especialmente quem está ali vivendo dos programas sexuais? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o lubrificante vai proteger melhor a camisinha. Peraí, será que essas pessoas que estão lá mesmo por opção, eu vou gastar tanto com lubrificante? E havia o seguinte, em época de carnaval, em cima dos trios elétricos, jogava assim, milhares de lubrificantes no meio da multidão, milhares de preservativo, no momento em que eu tinha criança morrendo de fome. Não, e lembrando que esse dinheiro vem de quem paga imposto. Então é a faxineira, é a caixa de supermercado que está pagando imposto para comprar lubrificante para quem está fazendo programa. Pois é. O jardineiro tem que comprar a sua pá para trabalhar. Exatamente. Né? O pipoqueiro tem que comprar um milho de pipoca para trabalhar. Aí o profissional do sexo tem que ganhar o lubrificante e a camisinha. Então, existem umas coisas que a gente precisava discutir no questionar. Brasil. Se o lubrificante fosse para aquela mulher que está lá, a mulher que tem uma família, um lar, e que chega a uma certa idade, já não tem a lubrificação que precisa ter, na questão da menopausa, tudo. É uma política pública de saúde da mulher. Mas você jogar nas ruas. Então, a gente questionava muita coisa. Você quer ver, Júlia, uma coisa que eu lutei muito, que eu fui muito, inclusive, eu tenho um problema com crime organizado por causa disso. O Conselho de Direito das Crianças e Adolescentes ficou, e conseguiram aprovar agora tem uma semana, tá? Para minha tristeza, discutindo sobre a visita íntima nas unidades socioeducativas. Foi aprovado? Foi. Eles deliberaram pela visita íntima e deliberaram também sobre se numa unidade que tiver meninas presas, recolhidas, acauteladas, né? Se duas meninas se apaixonarem, nós temos que deixá-las na mesma cela para elas terem... A gente não pode impedir. Quer dizer, aqui fora, para ir para um motel tem que ter 18 anos. Lá nas unidades a gente vai fazer motel com dinheiro público. Se dois meninos se apaixonarem, estiverem lá na mesma unidade socioeducativa, eu vou ter que deixar os dois juntos. Só que eu tenho meninos de 19 anos acautelados, 20. O menino que comete um crime aos 17, ele pega uma pena de 3 anos, uma medida socioeducativa, a gente não chama de pena. Ele vai ter que ficar até os 21 lá. Mas lá eu tenho um menino de 14, de 13. Uhum. O de 21, de 20, que já é faccionado, vai forçar o de 13 a fingir que eles estão apaixonados e nós vamos ter que manter a vida conjugal. Sim. O que esse maior vai fazer com esse menor? Ele vai estuprar toda noite. Toda noite. Então, eu estava ali para proteger esses meninos. Diziam que eu era religiosa, que eu não queria que os meninos tivessem relação sexual. Mas na visita íntima, que idade tem a namorada de um menino de 15? Me diga. Esse menino de 15 vai ter direito à visita íntima? Isso não existe. Tem 13 anos essa menina, 13? Mas a relação sexual... Alguém vai avaliar essa questão da idade? A relação sexual com menos de 14 não é estupro no Brasil. É estupro. Então, assim, como é que fica? Outra coisa, vamos supor que a minha filha tenha 16. Lembrando que nos Estados Unidos nem tem isso, né, ministra? Não. Essa ideia de visita íntima é coisa do Brasil. Mas tá bom, vamos subir a 14. Minha filha tem 16 anos. É uma princesa que eu amo, amo tua filha. E ela se apaixona por um menino que se envolve com drogas. Esse menino vai ter uma medida socioeducativa. Ele está preso. A sua filha vai visitar ele, para ter uma visita íntima com ele. Ela vai ter relações com ele na frente de quem lá? Sua filha que tu trata em casa como princesa. As unidades não têm área íntima. Ela vai ter relações sexuais na frente de todo mundo com um menino de 17, de 18. Sim. E aquele lugar é limpo para essa menina? É higiênico para essa menina? Você não tem ideia, tanta coisa para fazer. E é a entrada para se levar drogas, para se levar armas, para se levar dinheiro, porque, para quem não sabe, tem todo um mercado dentro dos presídios, então, né? Sejam para os menores, sejam para os maiores. Então, eu resisti a isso muito. Porque ela é religiosa. E como eu estou solteira, já que ela não tem um homem, eu não quero que as meninas tenham um homem, nem os meninos. Então, eles vinham por uma discriminação tão absurda. Eu só estava dizendo, eu estou cuidando da saúde desses meninos e meninas. Eu estou cuidando da proteção, da dignidade sexual deles. Mas não, foi uma confusão. Agora, unidades que não tinham escola lá dentro, que não tinha uma fábrica para esses meninos trabalhar, não tinha um curso. Então, eu tinha tantas necessidades antes para atender, para depois a gente chegar na questão da sexualidade. Mas não,
agora aprovou, é uma resolução, uma recomendação do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança, influenciado por outro conselho. Tá? Eles aprovaram, eu não sei como é que o próximo governo vai se comportar, mas as unidades socioeducativas agora serão abertas a visitantes. E a gente sabe que isso gera toda uma dificuldade de gestão ali para quem está conduzindo aquele ambiente que já é tão complexo, sim, né? Sim. É muito complicado. Júlia, quer ver outra coisa que eu fui muito criticada? Você vai lembrar? Quando eu trouxe para a política de prevenção à gravidez uma outra abordagem. As políticas de prevenção à gravidez, elas só falavam da camisinha anticoncepcional, pílula do dia seguinte, os métodos anticoncepcionais. Mas tem um que é infalível. Que é? Retardar o início da relação sexual. Que é a abstinência, que é exatamente. Não... E a gente nem falava a palavra abstinência porque ela é tão forte, né? Sim. A gente queria conversar com um adolescente de 10 anos que tudo tem seu tempo. Sim. Tudo tem, porque a gravidez no Brasil, ela começou a cair entre 15 e 18 e ela explode de 10 a 13. Peraí, eu não estou falando de gravidez mais de adolescente. Eu estou falando de gravidez de criança, porque até 12 anos é criança, não é, cara? Sim. E nós temos muitas meninas grávidas Sim. com menos de 12 anos no Brasil. Sim. Então é o seguinte, a escola não queria que a gente falasse sobre... Vamos deixar para mais tarde. Se eu retardo 1 ano o início da relação sexual dessa menina, eu posso estar salvando a vida dela. Com porque certeza. nesse ano ela podia se encontrar com alguém com uma doença sexualmente transmissível. Sim. E que poderia matar essa menina. Sim. A sífilis. Por que ninguém fala mais de sífilis? E nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis no Brasil. Os adolescentes estão contaminando, estão contraindo sífilis no Brasil. Então, a ideia era, tudo tem seu tempo. Tem tempo de ser adolescente, tempo de ser criança, tempo de ser pai, tempo de ser mãe. Então, a gente queria uma abordagem. Os pais aplaudiram a gente, que os pais queriam isso. Segura a onda. Tem outras coisas para fazer. Uma outra referência mas que falasse os isso, né? especialistas criticaram que eu era uma religiosa. Mas sabe o que virou tudo isso? Nós diminuímos 18% a gravidez na adolescência no Brasil com essa abordagem. Tudo tem seu tempo. Eu quero ajudar a divulgar mais esse dado, viu? Precisamos divulgar. Mesmo porque essa bandeira de gravidez na adolescência ela é muito forte, sempre foi no nosso mandato. E eu quero falar um pouquinho agora do lado pessoal. A senhora ainda está procurando um amor? Oxi, vou abrir um site. Senadora quer casar. Olha, gente! Mande os currículos. A gente vai, os meninos da produção aqui fazer seleção de currículo. Vamos fazer. Olha, a vida política ela dificulta muito a vida Júlia, e amorosa. Você acredita que como isso é discutido na nossa vida pública, né? Quando eu fui chamada para ser ministra da Família, eu tinha uma ala conservadora que dizia que eu não podia ser ministra da Família porque eu era divorciada. Então, assim, é muito complicado tudo isso, a gente fazer essa discussão com essa leveza, eu brinco. Essa semana saiu uma matéria de que eu pedi para o Senado fazer um Tinder. Deixa eu te contar, deixa eu explicar isso. Atenção, Brasil, atenção. Nós fomos fazer o curso de ambientação, os novos senadores, né? Eu conheço a casa, trabalhei muitos anos, mas eu quis participar, porque eles fizeram com muito carinho. E aí, lá no Senado, tem uma Liga do Bem. É um grupo, assim, é tudo com os servidores públicos. Eles fazem campanha de arrecadação de brinquedo, eles fazem corrida, eles têm a Liga da Reforma. Eles escolhem uma casinha de alguém que está precisando reformar, os servidores vão lá e reformam. Tem a Liga da Cesta, Cesta do Bem, Cesta Básica, Brinquedo do Bem. Eles têm vários projetos. E eles foram apresentar para que os novos senadores motivem seus servidores a participarem da Liga do Bem. Depois que eles apresentaram mais de 20 projetos, eu falei assim, por que vocês não fazem o Tinder do bem? Os funcionários podiam casar entre si. E depois a gente fazia um grande casamento coletivo. Nós temos senadores que são pastores, senadores que cantam, fazia um casamento coletivo. Cara, eles riram tanto. Tinder do bem, Tinder do bem. Aí sai no jornal. Nossa. Senadora Damares apresenta como proposta para o Senado criar um Tinder no Senado. Uma brincadeira. Então, assim... Tudo eles fazem uma polêmica, né? Mas eu estou abrindo um site, senadora quer casar. Um aprendizado que eu tenho da vida política é que brincadeira as pessoas dificilmente vão saber interpretar.
Eles não têm a leveza, E né, não Júlia? tem. Não tem a E leveza. assim, quando as pessoas sabem que você não está fazendo nada de errado, alguma coisa elas vão ter que tentar pegar. Sim. Então vão pegar uma frase, vão desvirtuar. E talvez seja por isso que algumas pessoas falam assim: a Damares é doida, né? Por que será que as pessoas falam Exato. isso? Porque eu sei debochar e fazer ironia às vezes. E eu tenho muito bom, apesar de eu ser essa mulher que todo mundo fala que é religiosa, eu tenho um excelente senso de humor. Eu me divirto com tudo. E eu brinco, eu não acho que o político, o agente público, tem que ser carrancudo. Sim. A gente pode ter leveza no dia a dia. E o que me mantém viva, Júlia, é o meu humor. Porque eu lido com as coisas mais tenebrosas. Sim. Eu sou obrigada a ver as imagens mais terríveis. Sabe o que é você receber um vídeo de uma criança de 9 dias sendo estuprada? Eu lidei com isso Eu acho o que eu não tempo conseguiria todo. ver, não. Sabe o que é você ver as imagens mais terríveis de estupro, de violência, de tortura? Hoje eu recebi uma imagem de um cara com um bebê no colo e ele espancava o rosto do bebê. Meu Deus do céu. Eu creio que todos os ossos da face daquele bebê foram quebrados. Eu não consegui assistir 3 segundos. Então, a minha vida, o meu trabalho, as minhas lutas, elas são muito tensas. E você não precisava ter escolhido isso, né, Damares? Não, mas a vida me levou para tudo isso. Então, assim, quando eu quero trazer um pouco de leveza, quando eu falo do azul e rosa, quando eu brinco com o Tinder... Não, ela é louca. Então, assim, mas se eu não tiver esse exercício do bom humor... Você vai ficar doente, depressiva, Eu né? adoeço. Então, eu assim, acho que isso quem tem me muito a ver conhece, com o machismo quem me todo, né? conhece sabe que eu sou muito divertida. Eu faço piada com tudo, eu brinco com tudo. Então, assim, isso que me deixa viva, de estar assim brincando, tendo bom humor e às vezes respondendo com ironia, com deboche. Eu debocho. Tem gente que fala que eu sou a rainha do deboche. Por exemplo, hoje saiu uma matéria que o Ministério de Direitos Humanos gastou 172 milhões com guindastes e bebedouros. Ô, Júlia, o Ministério inteiro tem 200 milhões de reais de orçamento. Como que gastou isso? O Ministério comprou 269 bebedouros para 269 conselheiros tutelares no Brasil. Quando a gente manda o carro, 5 computadores, um ventilador, um bebedouro para o conselheiro tutelar ter uma água para beber e a impressora. Então, o bebedouro faz parte do kit. Sim. Então, o Ministério comprou, no último ano, 269 bebedouros. Então, está lá na prestação de conta. Eu não sei porque, num erro de digitação, o governo de transição viu que o Ministério gastou 172 milhões em bebedouros em guindaste. O que é guindaste? Uma das sedes do Ministério é um contrato de aluguel de 5 anos. O dono do prédio é uma empresa de construção e guindaste. É o dono do prédio. Então, pagou-se o aluguel. Então, tinha lá despesa com essa construtora, que era o aluguel do prédio, do Ministério, que fica ali no corporate, e o bebedouro. 172 milhões de reais em guindaste e bebedouro. Eu falei assim, gente, é claro, o guindaste foi para a gente transportar os leite condensado do Bolsonaro. Então, eu tenho que ironizar. Porque é tão ridículo, né? Que tão ridículo. Não teve o mínimo de critério de olhar a despesa, mas não já quer logo atirar então, pedra. Assim, eu faço os deboches, eu faço as ironias, eu levo muita coisa na brincadeira, porque precisamos de um pouco mais de leveza. As pessoas estão muito tensas, as pessoas estão brigando por tudo. Então, eu venho... Então, tem gente que vem me entrevistar, jornalista, que vem armada, eu começo a rir, brincar. Mas a senhora é tão... Só isso, né? Então, e é isso que me faz sobreviver e caminhar, Júlia. E Júlia, e se a gente não tivesse esse bom humor? Foi difícil a nossa campanha, não foi, Júlia? Foi. As pessoas não têm ideia do que a gente sofre nos bastidores de uma campanha eleitoral. Nossa. E por sermos mulher... veio um papo de feminista. Não. As pessoas não têm ideia como o processo é doloroso. Você estava lá comigo. Nós sofremos juntas, nós choramos juntas, nós somos vítimas de diversas armações juntas por sermos tão somente mulheres. Isso. Né? Então, assim, se a gente não tivesse, Júlia, a alegria, o bom humor,
eu e você não teríamos sobrevivido àquela campanha. Com certeza. Campanha é uma experiência que transforma a pessoa. E quem está de fora não tem a menor ideia, né? Não tem. É você ser um maratonista que não pode parar, é uma vítima constante, você tem que estar ligado em tudo Sorrindo. que estão falando, você precisa conquistar as pessoas, você tem que agir ali como gestão também. Mas graças a Deus sobrevivemos e graças a Deus o DF fez a melhor escolha, que foi te eleger nossa senadora, Pois é, que Júlia. nos próximos 8 anos vai brilhar e nos representar bem. E, gente, a ideia aqui era conhecer essa pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer, né? Abrir o espaço para que essas ideias erradas, elas sejam quebradas. E também tenho proximidade, que agora ela é nossa senadora, né? Em breve, em alguns dias. Então, Damares, eu quero dizer que assim, estou muito lisonjeada de você ter vindo aqui depois de um dia tão corrido, tão intenso. Daqui para frente vai só piorar. Com certeza. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que as melhores pessoas estarão ao seu lado, aliviando a sua carga, né? Te ajudando a continuar leve e a enfrentar esse governo que já nos assusta, já está fazendo mal ao Brasil, que já está nos tirando estão cometendo dinheiro. muitos erros. Já. O que foi essa PEC da transição aí? O que é isso? E nós tivemos apenas um senador aqui do Sim. DF que votou contra, que é o Sim. senador Regufe. Parabéns para ele, Parabéns aplausos pela para coragem. ele, né? E assim, Júlia, o que é eles dizerem que querem acabar com o marco legal do saneamento Sim. básico? Sim. O que é isso? Eles estão com umas ideias tão malucas. Então, assim, eu quero dizer que eu fico à sua disposição, Júlia. Eu quero muito você me ajudando nesse enfrentamento que eu vou ter no Senado, e especialmente que o artigo 5º não seja violado. Sim. Nós temos atalaias. Foi construído isso com muitas mãos. Nós não vamos permitir que as nossas liberdades, Júlia, sejam violadas. E eu vou dizer, e eu não prometi nada mais para o meu eleitorado além disso, que eu estaria no Senado protegendo a vida, que é inviolável, segundo o artigo 5º, que estaria no Senado protegendo nossas liberdades. Eu não prometi obras. Você estava lá comigo. Verdade. Eu não prometi cargo. Eu não prometi contrato. Eu prometi ao eleitorado. de valores. Eu prometi ao eleitorado de Brasília que eu ia defender a nossa Constituição. E eu quero fazer isso. Quero sempre, se possível, Júlia, voltar aqui no 5º artigo para prestar conta de como eu estou fazendo a veemente defesa da nossa Constituição Federal. Quem não defende a Constituição abre espaço para perder tudo. Veja os chineses, o que estão passando. É de doer o coração, né? Os chineses estão sendo pegos à força e estão sendo submetidos a testes de Covid, testes anal. Chegou esse ponto. Senhoras, mulheres. Não, e na Coreia do Norte, que o presidente agora determinou que as crianças tenham nomes patrióticos, como bomba. Não viu, não? Não. Bomba, Não acredito. arma, guerra. Esse terá que ser o nome das crianças daqui para frente. Veja lá. Vai ser muito bem-vinda sempre, vai arrasar, eu tenho certeza. E você está convidado a sempre assistir o nosso 5º artigo. Seja bem-vindo.